paz e a graça do Eterno a todos aqueles que pertencem ao reino. Irmãos, hoje eu estou aqui para dar sequência ao nosso estudo e falaremos hoje sobre os dons do Espírito Santo. Já falamos aqui sobre a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado nas águas. Já falamos aqui também sobre a evidência de ser batizado no Espírito Santo. Já falamos sobre o fato de nem todos aqueles que falam em línguas estranhas ser batizado no Espírito Santo. Hoje estaremos dando introdução aos dons espirituais, porque somente aqueles que são batizados no Espírito Santo ingressam nos dons espirituais. Aqueles que ainda não são batizados, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo para, na sequência, dar introdução aos dons espirituais. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos hoje, em 1 Coríntios capítulo 12, explicar para os irmãos que são 9 dons espirituais. Há uma confusão por parte de alguns irmãos, porque confundem, somam-se os dons de 1 Coríntios 12 com Efésios 4. A diferença de um para o outro é que esses dons aqui de 1 Coríntios capítulo 12, ele é para toda a igreja, enquanto que os de Efésios capítulo 4 é somente para o ministério, são dons ministeriais. Então, nós passaremos aqui agora a ler e comentaremos sobre estes dons. Então, vamos lá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedades de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então estamos aqui, diante da palavra do Altíssimo e diante dos dons espirituais. Aqueles que não acreditam nos dons espirituais, mas é quase que difícil, irmãos, falarmos sobre isso aqui, porque está aqui na palavra de Deus. Há quem diga que cessou, mas aonde está escrito que cessou? Já que estas ferramentas foram dadas para a igreja, e a igreja ainda não foi arrebatada. Então fica essa indagação. E vamos lá. Eu gostaria de falar aqui hoje sobre 2 dons. A palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Ficou inverso aqui a palavra da sabedoria e depois a palavra do conhecimento. Falaremos sobre esses 2 dons à luz das Escrituras. Quero dizer para os irmãos aqui, chamar a atenção, que o apóstolo Paulo ele começa dizendo nesse capítulo o seguinte, que ele não quer que sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais, ou seja, sem conhecimento. O crente tem que ter conhecimento acerca das Escrituras e principalmente acerca dos dons espirituais.
Porque tem pessoas que pensam que o Altíssimo ele dá os dons do Espírito para que ele se sinta maior, ou para que ele realize coisas. Na verdade, os dons do Espírito são ferramentas para a igreja. São ferramentas. Para quem o Senhor dá ferramenta? Esta ferramenta. Primeiro para os que são batizados no Espírito Santo. Há muitos que aí estão dizendo que são batizados no Espírito Santo e não são. Eu já mostrei isso aí para os irmãos. Uma mesma árvore não produz dois tipos de fruto, né? E aí o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 2 que antes nós éramos guiados pelos ídolos mudos, ou seja, idólatras. Então é bom saber que também os idólatras não recebem. E quando eu estou falando idólatras aqui, eu estou falando no nosso meio. No nosso meio. Porque quando eu digo que 90% dos crentes que aí estão não são batizados no Espírito Santo, parece que é um percentual grande, mas não é. Um outro evangelho foi anunciado em nosso meio e os irmãos receberam. Quando você vai ver nas Escrituras, não tem este evangelho. Eu quero dizer para os irmãos qual que é. O evangelho do amuleto. Lenço ungido, campanha, pedrinha, água em cima do rádio, água para comprar na igreja, campanha, envelope com dinheiro. Nada disso tem na igreja. Nada disso você vai ver nas Escrituras. Você vai ver isso na igreja moderna, que homens introduziram isso no nosso meio. Isso é idolatria e os idólatras não podem receber. Nós temos muitos irmãos aí que se dizem cheios do Espírito Santo, mas são levados por estas meninices, tentando trocar com Deus bênção por dinheiro. Uma outra hora nós vamos aprofundar mais nesse assunto, mas eu já posso adiantar para os irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo disse o seguinte: ainda que eu mesmo, ou um anjo, lhe pregasse outro evangelho, além deste evangelho que eu vos tenho pregado, o tal seja anátema. E isso aí, e não é só isso, qualquer coisa que eu começar a pregar e ensinar para os irmãos que não está nas Escrituras ou que vá contra as Escrituras, este é anátema. E Deus, irmãos, ele não se deixa escarnecer. Então não nos enganemos. Vamos aprender certinho, procurar. É lógico, irmãos, que nós somos levados a crer e a querer somente o sobrenatural. Mas é preciso explicar para os irmãos que o Espírito ele nos é dado para que nós sejamos mais natural, não sobrenatural, mais natural. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que recebe o batismo no Espírito Santo, primeiro é revestimento de poder. É o que está escrito lá na ascensão de Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Poder para quê, irmãos? Poder para vencer o pecado, poder para ter energia para trabalhar na obra, poder para resistir o mundo, poder para amar os irmãos, poder para se compadecer com aqueles que são menos favorecidos no nosso meio. É para isso o poder. O poder não é para outra coisa. E quando você vai ver na igreja primitiva, você vai ver que era bem assim. Pedro e João subindo ao templo na hora da oração, encontram um coxo ali, o coxo lhe pede esmola, ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Poder. E o livro de Atos dos Apóstolos registra o seguinte: e no meio deles não havia necessitado algum, porque possuindo eles alguma herdade, vendia e trazia e depositava aos pés dos apóstolos. E aí, após sendo depositado aos pés dos apóstolos, é repartido a cada um conforme a necessidade. Poder. Poder, irmãos, para não pensar somente em si, mas no corpo como um todo.
É para isso que é o Espírito Santo. E tudo isso aconteceu depois do derramamento do Espírito Santo. Agora tem pessoa que pensa que vai receber o Espírito Santo para ficar pulando, rodopiando, falando em línguas estranhas em qualquer lugar, na internet, no meio da rua, dentro do ônibus. E não é isso aí, o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo, irmãos, é decência. O crente cheio do Espírito Santo, ele se manifesta, irmãos, a sua manifestação de ser cheio do Espírito Santo, ela se manifesta nas suas ações. O crente aquele que fala que está cheio do Espírito Santo, mas continua falando do seu irmão, ele nunca recebeu o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é para nos transformar, nos mudar. Aquele que fala que está cheio do Espírito Santo, mas mente, também nunca recebeu. Então não nos deixemos enganar e nem nos enganemos. E nem nos enganemos. Porque são 3 espíritos que operam, irmãos, na igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando na congregação. São 3 espíritos que operam. Pode ser a carne, pode ser demônio e pode ser o Espírito Santo. Infelizmente, Espírito Santo hoje é muito escasso. Porque os líderes religiosos estão atrás de dinheiro, foram levados por meninice, porque esse negócio de campanha, esse negócio de lenço ungido, tudo isso é meninice. E o bode, ele só gera bode, irmão. O bode não gera ovelha. Aí ele gera outros iguais a ele. Entendeu? Então, é preciso fazer a distinção dessas coisas e saber. O Espírito Santo, o nome já diz tudo. Espírito Santo. E é para os santos, para aqueles que estão no caminho da santificação. Então, eu gostaria de falar aqui do primeiro dom. Eu vou ler aqui o versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Quero fazer ciente aos irmãos aqui o que é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, irmãos, nós vimos na Antiga Aliança, no caso de José do Egito. José do Egito, quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele não só interpretou o sonho, mas ele interpretou o sonho e ele deu a solução para o problema ali, dizendo para Faraó o que fazer mediante aquela necessidade. Isso é palavra da sabedoria, uma sabedoria dada por Deus, a sabedoria extraordinária para resolver problema no nosso meio. Temos outros? Temos. No caso de Salomão, quando chega aquelas 2 mulheres para ele, que uma dizia que o filho vivo era dela e o outro dizia que o filho vivo era dela, ele disse, então pega a espada, divide os filhos e dá metade para cada um, porque a situação era difícil, não dava para saber de quem era o filho ali naquele momento. A que era mãe propôs que desse o filho para a outra. E a que não era mãe disse, parte ele e nenhum nem outro. Salomão entendeu que aquela a quem do ventre clamava, que amava o filho, aquela era a mãe verdadeira e mandou dar o filho para ela. Isso é palavra da sabedoria. Sabedoria para resolver problema no nosso meio. Esse dom é muito importante. Temos na Nova Aliança algum caso assim? Temos. Jesus, quando vão lá lhe perguntar aos fariseus, querendo lhe pegar, perguntam para ele se era lícito pagar tributo a César. Uma situação difícil, porque ele podia falar, não é lícito pagar tributo a César, porque o povo era muito explorado naquela época. Ele ia arrumar um problema certamente, porque eles iam falar que ele não estava obedecendo a César, ou não estava obedecendo às leis vigentes. Que ele disse, me dê uma moeda. Aí deram a moeda para ele, ele disse, de quem é essa efígie da moeda, de quem é essa inscrição? Falaram, é de César. Falou assim, então dê a César o que é de César e a Deus dê o que é de Deus. Palavra da sabedoria, irmão. Sabedoria para resolver um problema, um grande problema que ali estava. Um outro momento em que Jesus foi usado também com esse dom
ou que esse dom foi manifestado na vida de Jesus, foi naquele momento em que que perguntam para ele com que autoridade é que ele fazia aqueles milagres. Ele disse, olha, aquelas obras, né, incluindo os milagres, ele disse, eu te respondo se você me responder uma coisa. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Aí temeram, porque se dissesse que era de Deus, Jesus ia dizer, então por que vocês não obedecem ou não crerem? E se dissesse que era dos homens, temeram a multidão, porque todos tinham João Batista como profeta. Então resolveu-se ali o problema, acabou-se a discussão, eles ficaram sem resposta e resolveu-se o problema. Por isso este dom é tão necessário no nosso meio. Nós às vezes estamos diante de assuntos e problemas que nós não temos como dizer, que nós não temos o que fazer. E eu não quero enumerar aqui nenhum um dos problemas, porque eu não quero aqui enumerar pecado. Mas quando a pessoa que está na frente do trabalho, ou quanto o corpo ministerial, ou quando mesmo um irmão ali no nosso meio é usado por este dom naquele momento, resolve-se o problema sem causar outro problema. Amém? Versículo 8 ainda. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento é um conhecimento extraordinário que você recebe do Criador, que hoje eles chamam de revelação. Eles chamam de revelação. Palavra do conhecimento. Tem na antiga aliança? Tem. Eliseu, várias vezes, a gente vai ver isso aí manifestado na vida de Eliseu. Vamos supor. Eliseu, quando o rei da Síria, isso capítulo 6 de 2 Reis, quando o rei da Síria está ali na sua tenda, armando planos de guerra para emboscar Israel, Eliseu revelava para o rei de Israel as intenções e aonde estaria o exército da Síria. Chegou o ponto do rei da Síria pensar que alguém ali estava traindo e perguntava, quem é que está nos traindo aqui? E foi informado a ele, não somos nós. Eliseu, lá na cidade de Dan, é que faz saber aquilo que o senhor fala aqui. Então isso é o quê? Palavra do conhecimento. Conhecimento de coisas que você não viveu, que você não poderia saber, se o Espírito não te revelasse. Temos outro caso? Temos. No caso do próprio Eliseu, quando Eliseu vai ungir o rei da Síria, quando Eliseu vai ungir a Azael, no momento ali da conversa, Eliseu fita os olhos no rei da Síria, que ainda era o capitão, no caso Azael ainda não era o rei da Síria. Ele fita os olhos nele e ele fica incomodado e pergunta o que aconteceu. Aí ele fala, você vai fazer atrocidades com o povo de Israel, vai cortar a barriga das grávidas, vai matar as crianças. Aí ele fala, seria eu um cão, um monstro tão grande para fazer tal atrocidade? Aí ele fala, Deus me revelou. Isso é palavra do conhecimento. Você ter conhecimento de fatos que você não presenciou, no caso ali ainda nem tinha acontecido, né? No primeiro caso ele estava contando o que já havia acontecido, neste caso ele está falando de coisas que nem havia acontecido ainda. Palavra do conhecimento. Conhecimento extraordinário de coisas que você não presenciou. Na nova aliança nós temos? Temos. Jesus, quando Filipe vai falar com Natanael, Filipe diz para Natanael que havia encontrado aquele a quem Moisés havia profetizado acerca dele. E Natanael pergunta para ele se porventura poderia vir alguma coisa boa
de Israel, de Jerusalém. Quando ele vem, antes que ele chegue a Jesus, Jesus disse, olha, aí chegou um judeu, um verdadeiro judeu, um judeu sem dolo. E ele pergunta, de onde me conhece, Senhor? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então Jesus sabia tudo o que eles tinham falado ali, sem que estivesse no momento, no lugar. Isso é o quê? Palavra do conhecimento. Temos outro caso? Temos o caso de Zaqueu. Zaqueu vê que uma grande multidão seguia Jesus. Ele, para ver Jesus, ele sobe na figueira e está lá em cima da figueira. Quando Jesus chega debaixo da figueira, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quem foi que contou para Jesus que Zaqueu estava em cima da figueira? Palavra do conhecimento. Conhecimento de fatos que você não presenciou. Agora, na igreja hoje, existe uma confusão muito grande, porque alguém começou dizendo no nosso meio que tinha dom de revelação. Eu sei até o nome dessa pessoa, mas eu não vou citar aqui para não causar nenhum constrangimento a nenhum dos irmãos. Aí inventaram esse negócio de dom de revelação. E sobre esse dom de revelação, antigamente era só na sua igreja. Hoje alastrou esse negócio de tal forma e de tal maneira que contratam-se atores para ali passar por pessoas que não são conhecidas para dizer que está revelando. Revelação genérica, que aqui tem uma pessoa, Deus me revelou que aqui tem uma pessoa, nada disso tem nas escrituras. Não é assim que o Espírito trabalha. Revelação de casamento, revelação de separação, revelação de macumba, nada disso tem nas escrituras. É só ler direitinho, vai se perceber que os dons do Espírito, esse dom especificamente, ele não funciona assim. É muito fácil eu chegar numa igreja e ali dizer para os irmãos que Deus está me revelando que ali tem um irmão assim assado. Dificilmente eu vou errar. E quando não tem ninguém, nas características que eu disse, aí o que fala? Depois você acerta com Deus. Não, isso não é a palavra do conhecimento. Isso, geralmente, quem está dizendo hoje, e sempre foi, que tem revelação, sempre foi. São pessoas atrás de dinheiro. São pessoas vendilhões da fé. Irmãos, o dom do Espírito, ele se manifesta na necessidade, no momento em que precisar. Eu quero deixar claro para os irmãos que nenhum de nós temos dons espirituais. O dom do Espírito, ele é uma ferramenta para a igreja. No momento da necessidade, Deus vai usar alguém com este dom. Alguém que é batizado no Espírito Santo, alguém que está buscando ser usado na mão do Eterno, alguém que esteja ali como um vaso no momento para ser usado mediante a necessidade da igreja. Não é mediante eu quero, não é mediante o que o líder quer, é mediante a necessidade da igreja. A igreja tem dono e tem administrador espiritual, que é o Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas. Não quero me alongar, para o vídeo não ficar muito grande. Quero dizer para os irmãos que no próximo encontro nós estaremos falando sobre o discernimento de espírito e estaremos falando sobre a fé. A fé também é um negócio que a gente precisa aprender sobre a fé. Existem 3 tipos de fé e nós estaremos falando sobre ele. E discernimento de espírito, o que de fato é discernimento? Não é discernimento que nós vamos falar, é dons de cura. Nós vamos falar sobre fé e dons de cura. O dons de cura ele é diferente de operações de milagre.
Nós vamos falar sobre o dom de curar, tá bom? Então esse será o assunto do nosso próximo encontro. Quero dizer para os irmãos que nós temos nas terças e quinta-feira, nós temos um momento de aprendizado da palavra. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós postamos o capítulo que nós vamos ler na semana e o assunto que nós vamos falar. Os irmãos meditam. Quando chega no dia, é sempre às 8 da noite. A gente vai mandar o link, os irmãos vão entrar online e nós vamos discutir aquele capítulo. Nós não falamos de igreja, nós não pregamos outra doutrina, nós discutimos aquele texto, unicamente aquele texto. É um alimento espiritual, o qual nós estamos buscando oferecer para os irmãos, a compartilhar também com os irmãos e os irmãos compartilhar conosco, para que nós possamos nos alimentar, irmãos, nesses dias tão difíceis. Se os irmãos quiserem, o link vai estar nos comentários, no topo ali dos comentários. Os irmãos entram, acessam, a gente vai estar admitindo os irmãos. E toda terça e quinta, às 8 da noite, nós temos esse encontro. Os irmãos, aqueles que quiserem, estão convidados. A paz e a graça do Eterno a todos. Até o próximo estudo.